Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 19 de abril, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Na leitura de ontem, esqueci de mencionar o episódio que Davi procura trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Nós sabemos o zelo que Davi tinha com as coisas de Deus, não é? Mas ele não observou alguns detalhes, né? Que estava lá no Pentateuco, de como deveria ser conduzida esta arca. E ele fez o carro de boi novo, com a melhor madeira, escolheu os bois para trazer a arca. E o texto fala que puseram a arca de Deus no carro novo, levavam da casa de Abinadab e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus e com todo o empenho, com cântico de harpa, alaúde, tamborim, uma grande festa. Só que quando chegou na eira de Quidom, né, na propriedade de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, o feriu, e por estendido a mão à arca, ele morreu ali perante Deus. Davi ficou tão chocado, o texto fala que desgostou-se Davi, porque o Senhor incorrera contra Uzá. E temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom por 3 meses. E tudo o que tinha, né, Deus o abençoou. E aí no capítulo 14 nós vamos ver o acordo comercial entre Irão, rei Irão, né? Ele mandou mensageiros a Davi e também ofereceu a Davi madeiras, pedreiras, carpinteiro para edificar a sua casa. Reconheceu Davi que o Senhor lhe confirmara o reino. Olha, há algo muito extraordinário aqui, o reconhecimento de Davi. Quantas vezes Deus nos abençoa em tantas áreas da nossa vida e nós não reconhecemos o favor de Deus. Davi era um rei, né? Um homem muito importante, tinha todos ao seu favor. Até mesmo Irão, rei de Tiro, né? Ofereceu a ele o que tinha de melhor nas suas terras, no seu povo. Então, nós podemos ver que mesmo assim, Davi ele tinha um coração agradecido. Ele tinha um coração que reconhecia o favor de Deus. E ele nos ensina, não é? A todos os dias reconhecermos o favor de Deus e termos o coração grato. E aí nós vamos ver que Davi tomou mais mulheres em Jerusalém e gerou ainda mais filhos e filhas, né? Então, por isso que nós vamos ter a divisão dos filhos que Davi teve em Hebrom e dos filhos que Davi teve em Jerusalém. E aí traz a relação dos filhos de Davi, né? E aí nós vamos ver que em meio a tudo isso, os filisteus, inimigo número 1, né, de Israel, investiu contra Israel no vale de Refaim, e Davi consultou a Deus. Lembra que ontem nós falamos do grande exército que Davi tinha? Todas as tribos disponibilizavam ao rei Davi os seus melhores homens, capitães, sabe, guerreiros, né? E nós vimos ontem quão grande número era o exército de Davi. Mesmo com tudo isso, ele consultava a Deus se ele deveria ir à guerra ou não. Ele nos ensina, Davi, a dependermos de Deus aqui na terra. Não importa se você tem dinheiro, uma boa saúde, se tudo está ao seu favor. Consulte a Deus em todas as suas atitudes. A palavra diz
em Provérbios que devemos fazer o plano, mas a palavra final vem da boca de Deus. Permita que Ele conduza os teus passos aqui nesta terra. Era o que Davi fazia, o segredo deste grande rei, deste guerreiro. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí nós vamos ver que Deus não só diz a Davi, né? Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após ele, rodeia por detrás dele e ataca-os por defronte da amoreira. Ou seja, Deus não só respondia a Davi, como dava a ele estratégias de guerra. Hoje precisamos consultar a Deus para que Deus nos dê estratégias de como conduzirmos as coisas, né? E aí, olha só, Davi fez como Deus lhe ordenara. Ou seja, Davi nos mostra que ele dependia de Deus, ele consultava Deus, ele tinha um coração obediente e ainda ele obedecia o que Deus lhe dizia. Olha quantos ensinos Davi nos traz, não é? E aí nós vamos ver que, por fim, no capítulo 15, Davi vai ordenar os levitas, ou seja, consultou a Deus e viu como deveria ser trazido a arca, que não era da forma como ele imaginava ou queria, mas a arca deveria ser trazida da forma como Deus tinha ordenado no Pentateuco, de quem era a responsabilidade de conduzir a arca. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca e os servirem para sempre. É importante consultarmos a Bíblia e sabermos quais são as ordens de Deus a respeito de tudo que vamos fazer, não é? Davi, ele pegou e fez o melhor carro de boi, mas não era desta forma. Deus já tinha uma forma estabelecida. E aí nós vamos ver que ele reuniu todo Israel, fizeram subir a arca do Senhor do lugar que tinha preparado, reuniu Davi, filhos de Arão, os levitas, né? E aí nós vamos ver que eles foram tirar um tempo de santificação, versículo 14 do capítulo 15. Santifique-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. A arca aqui, ela era física, mas ela representa a presença de Deus no meio do povo. Hoje, podemos ter a arca do Senhor conosco, não uma arca física, mas a presença dele comigo, a presença dele na minha casa. Mas aqui a palavra nos alerta, devemos buscar a santificação. Sem a santificação ninguém verá a Deus, ou seja, se você não for um templo limpo, um templo santificado, buscar, retidão diante de Deus, Deus ele não vai habitar na sua vida, Deus não vai habitar na sua casa, né? Então, para que a arca do Senhor seja estabelecida, a presença dele, é necessário a santificação, não é? E aí nós vamos ver que foi designados músicos por templo, né? Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca do Senhor ao som de clarins, trombetas, símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas, né? E aí nós vamos ver que também foram feitas ofertas de sacrifício perante o Senhor. Introduziram, pois, a arca de Deus e puseram no meio da tenda que lhe armara Davi e trouxeram holocaustos, oferta pacífica perante o Senhor. Tendo Davi acabado de trazer o holocausto e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor, né? Designou entre o levita que havia de ministrar diante da casa do Senhor e celebrar o louvor e exaltar ao Senhor o nome de Deus. Fez saber o nome desses levitas, Asaf, né? E entre eles, sabe quem estava? Obed-edom, aquele que hospedou a arca. Ele era um levita, não é? A arca, ela não podia ficar em qualquer lugar. Ela ficou na casa de Obed-edom, porque Obed-edom era um levita, era alguém que podia, né? Dentre aqueles que podiam ter a arca do Senhor em sua casa. Hoje nós não temos restrição. Você
né? Não é levita da tribo de Levi, não é um sacerdote da casa de Levi, mas é disponível a mim e a você ter a arca do Senhor conosco. Mas é necessário termos o nosso coração rendidos ao Senhor, coração disposto a obedecer, coração disposto a ter gratidão, coração disposto a consultar a Deus em todo o nosso planejamento, coração disposto a obedecer a Deus. Esses requisitos Deus não abre mão, né? E aí nós podemos ver que Davi ele faz um salmo, um salmo que não está em Salmo, um salmo que está em 1 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 7. Nesse salmo é um salmo de ações de graça, e ele diz: rendei graça ao Senhor, invocai ao seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, buscai ao Senhor e o seu poder, ele é o Senhor nosso Deus, cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, terrível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, a glória da majestade está diante dele, a força e a formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família, povos, tributai ao Senhor glória e força. Rendei graça ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, né? É isso que diz esse cântico de Davi. Dizei que ele é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Então Davi deixou ali, diante da arca do Senhor, Asaf e os seus irmãos para ministrarem continuamente perante ele, segundo ordenar a cada dia. Também deixou Obed-edom com os seus irmãos em número de 68, a Obed-edom, filho de Jedutum, Oza, para serem os seus porteiros, né? E aí Davi tornou a abençoar o povo e a sua casa. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos, Papai, ser a habitação da Tua presença e fazer conhecidos os Teus feitos aqui nessa terra. Consagramos a Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.